Top 10 dinossauros que você provavelmente não conhecia e que viveram no período Triássico. Número 1. Rheojasaurus. Muitos de vocês conhecem o Plateosaurus, mas vocês conhecem um parente dele? O Rheojasaurus, também conhecido como Rheojasauro, foi um dinossauro que pode ser quadrúpede ou bípede. Era um tipo um saurópode do Triássico, um animal que viveu durante o período Triássico e que viveu há mais de 200 milhões de anos. Ele foi descoberto lá na Argentina, aqui na América do Sul, sendo um dinossauro sul-americano, e é provavelmente uma versão triássica do Argentinossauro, que é considerado por muitos até agora um dos maiores dinossauros que já existiram na Terra. E ele é um parente do Plateosauro. O segundo dinossauro da lista é o Coloradisaurus, nome esse que significa lagarto do Colorado. Mas não se engane, ele não foi descoberto nos Estados Unidos. Ele na verdade foi na Confederação La Colorade, na Argentina. Assim como o Rheojasaurus, que eu acabei de representar em primeiro lugar. Ele também é capaz de chegar até 10 metros de comprimento, e que chega até 3 metros de altura, ou 2 metros de altura. Assim como, e os curiosos é que esses dois dinossauros que estou apresentando têm garras, assim como o Plateosaurus. E eles poderiam andar na postura bípede ou do quadrúpede. Ele também era um sauropodomorfo. Eu esqueci de apresentar isso. E o Coloradisaurus tem o um nome científico como Coloradisaurus brevis. Ele foi um dinossauro com pescoço longo e cauda muito longa. E eles eram praticamente herbívoros. E o Coloradisaurus é um dos dinossauros que eu também não conheço. E você provavelmente também não conhece. E eles são da família dos Plateosaurídeos, da família Sauropodomorpha. Em terceiro lugar, temos um dinossauro basal que chegaria até 6 metros de comprimento, ou até 7. O Zupaisaurus. O Zupaisaurus é um dinossauro basal do Triássico que era bem maior, e seria tipo um celoficídio. Nome esse que significa lagarto do diabo, em o nome de um demônio que tem o nome Zupai. Eis é um carnívoro que chega até 4 metros de comprimento, ou até 5 metros. Ele tem uma boca cheia de dentes serrilhados e tinha garras afiadas nas patas dianteiras, longas pernas e uma longa cauda. E tinha até uma crista, ou duas na cabeça, com o crânio quase completo, e totalmente quebrado também. E ele seria tipo um parente do Dilophosaurus, só que do Triássico. Imagine, um Dilophosauro no período Triássico, e ele é na verdade um Neoterópoda, que viveu há 262 a 201 milhões de anos atrás. O quarto da nossa lista é vindo da Alemanha, o Liliensternus. Liliensternus foi um pequeno dinossauro basal que viveu durante o período Triássico e tinha o nome científico como Liliensternus liliensterni. Esse dinossauro, que seria conhecido como Dilophosauro do Triássico, que é um europeu, foi um animal bastante interessante. Ele seria emplumado também. Ele era tipo da família dos Coelophysoides. E tinha uma cabeça pequena, só que um pouco mais longa. E ele chegava até 5 metros de comprimento. E ele conviveu com o Plateosauro, que dizem que ele caçava, e foi descoberto pela primeira vez em 1954. E ele seria um pouco maior, mas não era tão grande quanto o próprio Dilophosaurus. O quinto dinossauro da nossa lista do que viveu durante o período Triássico tem o nome de um kaiju, que surgiu nos anos de 1954, mas que não tem nada a ver com Godzilla. É só o nome que ele tem. Gojirasaurus Kwai. O Gojirasauro, nome que significa literalmente lagarto Godzilla, foi um neopterópoda basal que viveu durante o período Triássico, descoberto no Novo México, em Kauai,
como seu nome indica. Ele foi descoberto em 1997 e ele tinha alguns poucos ossos restantes. E um estudo de 2007 mostra que na verdade tinha algumas espécies como o Chuvosaurus e o Coelophysis, que tinham um pulmão apesar de grande. Porém, na verdade, teorias dizem que na verdade ele seria uma espécie nova, ou talvez uma espécie de Coelophysis que evoluiu para ser gigante. Ele era um animal bem grande para um terópode, ou seja, ele era um dos maiores terópodes basais que já existiram. E talvez um estudo deve ter mudado tudo. Ele é capaz de chegar até 2 metros de altura e 6 metros de comprimento, ou seja, de 5 a 6 metros. Não só sendo o maior, e é um grande. O sexto dinossauro da nossa lista é um animal que também é bem desconhecido, mas que faz parte dos Rheosasauridae. O Eucnemesaurus, quase que eu errei esse nome, foi outro dinossauro do período Triássico que era um sauropodomorfo, da família dos Rheosasauridas. Ele foi descoberto lá na África, provavelmente na África do Sul. Foi um herbívoro que tinha um pescoço e cauda muito longos. Era um parente africano do Plateosaurus e uma versão africana do Rheosasaurus que foi descoberto lá na Argentina. E teorias dizem que ele seria na verdade um carnívoro, mas eu acredito que esse seja uma espécie própria. Ele pode variar de tamanho, pode ser pequeno ou até mesmo maior. O sétimo dinossauro dessa lista é o Euphrasia. O Euphrasia foi um dinossauro sauropodomorfo que chegava até 6 metros de comprimento e 2 metros de altura, que viveu durante o período Triássico Superior, há 210 milhões de anos atrás. Foi um herbívoro bem interessante, que era um animal que podia se proteger facilmente. É bípede ou quadrúpede. Tinha uma cabeça pequena e um pescoço longo. Era simplesmente um animal bastante interessante e muito bonito com um crânio quase completo. Em oitavo lugar temos o Melanorosaurus, um outro animal que não era bem um animal estranho. Ele é conhecido como o elo perdido do Triássico. Ele é capaz de chegar até 9 metros de comprimento. Porém, teorias dizem que na verdade ele poderia chegar até 10 metros, assim como o Plateosaurus. Mas o que eu acredito mais é que ele chegava até 8 metros. E ele podia ultrapassar os 2 metros de altura. Tinha uma cauda longa e um pescoço longo que não era tão longo assim. Era quadrúpede e teria até uma vela nas costas. Mas nada disso foi comprovado. E ele era simplesmente um dinossauro que era menos conhecido. E foi descoberto na África também. Em nono lugar, o Procompsognathus, uma versão diferente do Compsognathus que a gente conhece. Ele também era um terópode basal que simplesmente andava em duas patas, era emplumado e era bem rápido. Descoberto nos Estados Unidos ou na Alemanha. Talvez em outro lugar. Viveu há 220 milhões de anos atrás durante o Triássico. Era um pequeno animal que seria tipo um Compsognathus do Triássico. Era carnívoro e se alimentava de pequenos insetos e até pequenos lagartos. Chegava até apenas 1 metro de comprimento, sendo o menor dinossauro que existiu. E o Compsognathus original era um pouquinho menor. E ele seria um dos dinossauros mais rápidos do Triássico. E em décimo lugar, temos o último da lista, o Tyah-Alai. O Tyah-Alai também foi outro terópode basal carnívoro, que viveu também no período Triássico e foi descoberto nos Estados Unidos. Viveu há 210 milhões de anos atrás. E foi um animal carnívoro que tinha uma aparência meio parecida com a do Dilophosaurus, mas era um pouco menor. E o tamanho dele seria de 3 a 4 metros de comprimento. Garras afiadas e dentes pontiagudos e serrilhados. Era um animal veloz e também era emplumado. E aqui no Brasil acreditávamos ter uns fósseis de um animal que parecia ser um taia. Mas até agora não sabemos. Mas eu acredito que seja outra espécie. E o taia ainda continua um mistério para nós, já que ele ainda é um mistério da paleontologia. Provavelmente ele nem existiu, ou provavelmente existiu. E além disso, era um terópode bem rápido. E aí? Gostou dessa lista de 10 dinossauros desconhecidos do Triássico? Então, deixe seu like e comente aí.
pois estou esperando vocês darem uma coisa especial. E mais, vai ter alguns outros vídeos especiais, hein, que vocês vão descobrir já já. E veja as playlists do canal.